Fala pessoal, Daniel Braun falando, seja bem-vindo para mais um vídeo em que a gente vai falar aqui de dois assuntos importantes, né? Um é uma parada mais factual, a outra é uma projeção para o que pode acontecer no futuro. Moreira Salles e Léo Valência são os assuntos do dia, mas antes, quero mandar um abraço para o Francisco de Anápolis, quero mandar um abraço também para o Fábio de Natal, no Rio Grande do Norte, e por fim para o Jamerson de São José do Rio Preto. Esses são os abraços. Se você quer o seu abraço aqui, cara, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar o vídeo para geral e comentar a tua opinião junto do teu nome e a cidade de onde você está falando. Vamos pro vídeo. Primeiro eu quero falar de Léo Valência, né? Léo Valência aí que já foi sondado por alguns clubes, né? Foi sondado principalmente, é sempre muito sondado pelo futebol chileno, onde ele tem uma proximidade, obviamente, por ser chileno. Se destacou lá no Palestino e veio jogar no Botafogo aqui no Brasil. E agora o principal desejo dele, do staff dele, é que ele retorne à seleção chilena. É onde ele tem mais visibilidade, onde ele tem mais vitrine. Mal ou bem também é onde ele ganha mais dinheiro, né? Com patrocínio, com publicidade, com imagem. Depois do Colo-Colo sondá-lo no início do ano, no meio do ano veio a Universidade do Chile, direto tem clube chileno sondando o Léo Valência. Agora o Colo-Colo entrou na briga de novo, mas o Botafogo bateu o martelo. Mais uma vez, só vende o jogador. O Botafogo quer ter um retorno financeiro porque em 2017 o Botafogo precisava de um jogador para repor o Montijo, viu aí uma possibilidade de mercado de um jogador novo, de seleção, com um valor de mercado, poderia ser vendido futuramente. As coisas não saíram como desejado, um salário alto, mas o Valência não correspondeu à altura, então o Botafogo pelo menos tem que chegar próximo aí do prejuízo gasto aí, pelo menos com os salários que o Botafogo paga, que são aí na casa dos 300 mil. É muita coisa para um jogador que não é ruim, mas não tem o nível para ganhar 300 mil que é o Léo Valência. A minha opinião é que, assim, tomara que o Botafogo ele consiga vender o jogador, consiga pelo menos uma oferta minimamente positiva para que, além de um dinheirinho entrando aí para sobreviver até o fim do ano, o Botafogo com questão de contas, com questão de dívidas, os salários dos jogadores, dos funcionários. É um alívio de 300 mil mensais na folha do Botafogo, que já está apertada para os termos, porque o Botafogo tem em retorno aí para pagar os jogadores, que é praticamente nada, né? Quem tem ajudado o Botafogo a pagar os salários em dia nos últimos tempos aí são os torcedores ilustres, são os caras que estão levantando esses fundos aí para tentar ajudar de alguma forma, porque o Botafogo realmente não tem dinheiro. E para um clube que não tem dinheiro, né, você se desfazer de um cara que ganha 300 mil e mal joga, que ele fica no banco, eu acho bem válido. Agora vamos para o outro assunto. Moreira Salles. O João Moreira Salles geralmente é quem mais se pronuncia dentre os irmãos, né? O Walter fica um pouco mais resguardado. Quem se pronuncia melhor é o João, que se pronuncia mais, né? Perdão. Onde ele dá mais entrevistas, dá mais relatos em relação ao que é feito. Ele já tinha feito no ano passado uma carta para o Juca Kfouri, explicando que ele não tem vocação para Abramovich, que eles não pretendem ser donos do clube, mas agora é mais enfático o que eles estão querendo dizer. Tem muito a ver com o meu primeiro vídeo, em que eu explico toda a situação dos Moreira Salles, e o segundo vídeo em que eu reajo a uma carta do Felipe Neto, em que ele demonstra preocupação em relação a essa questão dos Moreira Salles não assumirem. Seguinte, tá aí no lance, né? Tá no jornal Lance do dia 13 de agosto, em que eles dizem que eles não têm a pretensão de assumir o clube, de gerir, de ter nenhum tipo de cargo de liderança no clube. Eles indicaram um caminho, e aí esse caminho ele vai ser com o Botafogo, com a Ernest Young, com quem estiver à frente da Botafogo SA. Né? É uma questão que me preocupa um pouco. Claro que o pessoal que entende aí, que conhece, tem mais proximidade, fala que o João e o Walter não têm essa vocação para administrar, não tem esse emocional para administrar, para estar à frente de um tipo de liderança, mas por que a gente fala que é preocupante? Porque eles me parecem caras minimamente sensatos, né? Você colocar o clube, né, numa nova gestão, com dinheiro, envolvendo um projeto envolvendo muito dinheiro, um projeto bem ambicioso, para o Botafogo não acabar de fato. Você colocar o clube nas mãos de caras que estão imbuídos aí de muito sentimento com o Botafogo, como é o caso, por exemplo, do Montenegro, eu acho perigoso. Então isso teria que ser feito de maneira minuciosa. A Ernest, a Botafogo SA, ela teria que escolher a dedo esses caras para liderar o Botafogo, para tomar as melhores decisões, além dos investidores, que obviamente uma boa parte deles, pelo menos nesse início de trajetória, vai ser de botafoguenses fanáticos, né? O que é preocupante, porque quando o fanatismo ele se mistura com a gestão, o ambiente de trabalho fica um pouco desfavorável. Talvez seja por isso que os Moreira Salles não quisessem lá no começo, quando começou esse estardalhaço, começou a cair na mídia, a galera pedindo campanha, nem falava para mim, Braun, vamos fazer movimento na frente do general. Gente,
os caras eles não gostam de alvoroço, né? É a característica dos caras. Eles contrataram, isso tem um dinheiro, né? Então eles já gastaram com o CT, eles já gastaram para fazer o plano, para Ernest fazer o plano, fazer o estudo, o detalhamento. Então nisso eles já gastaram dinheiro. Mas aí todo esse estardalhaço começou uma coisa que acabou todo mundo entrando no meio num folclore, mas é realmente, como eu já disse, folclórico, né? Assume Moreira Salles, né? E na verdade eles não vão assumir nada, eles só estão indicando um caminho, eles estão colocando até uma base financeira em relação ao centro de treinamento, eles financiaram um estudo que pode salvar o Botafogo. Mas, sinceramente, a gente não tem como obrigar os caras a assumirem, né? Até porque tem gente que diz que eles não têm essa vocação aí para liderar nenhum tipo de coisa. Então, se não forem Walter e João os caras ali para assumirem o Botafogo em termos assim dos investimentos maiores, a questão, né, o novo estatuto ele vai ter que ser bem minucioso, vai ter que ser bem minucioso em relação à escolha de quem vai tomar as grandes decisões, quem vai tomar as decisões finais, né? Isso é muito importante para que o clube não fique na mão de pessoas fanáticas por conta do maior investimento. Mas assim como me preocupa a questão do fanatismo demais, me preocupa também o fanatismo de menos, né? Imagine você colocar um cara que, sei lá, vamos dizer, um cara que é um bom gestor de empresa, um cara que entende de números, e que, sei lá, nem botafoguense nem futebol acompanha, vamos dizer assim. Ele vai ficar muito frio dentro de um ambiente que imbui, assim, que tem questões culturais, questões passionais, tem todo esse tipo toda essa questão. Eu acho que é um exemplo aí é o Flamengo, né? Com o Eduardo Bandeira de Mello, que é um cara que entende muito pouco de futebol, que no início da sua trajetória arrumou a casa, arrumou as contas, mas na hora de você organizar o futebol, né, o Flamengo dava para perceber que ele é um cara que não estava totalmente por fora do assunto. Isso também é muito importante a gente ressaltar, né? Mas isso é coisa para a gente pensar mais para frente. Hoje é uma outra preocupação que eu tenho. Temos entre dezembro, né, se eu não me engano, entre a segunda semana de dezembro e a terceira de janeiro, ou ao contrário, né, depois eu coloco aí na descrição, o Botafogo ele tem esse período para chegar na CBF e falar, gente, novo estatuto, Vida Nova 2020. Para isso, tem que haver a discussão, a reunião, a votação, a troca do estatuto e eu tenho medo disso demorar, né? Segundo o Thiago Pinheiro, meu amigo que tweetou lá na época que saiu aí finalmente o plano, a primeira reunião dos representantes dos Moreira Salles com a diretoria do Botafogo, isso poderia durar assim cerca de 2, 3 meses, ou seja, em outubro mais ou menos seria a reunião, a votação e tudo mais, mas não pode passar disso, cara. Se ficar muito em cima da hora, pode ser que o tempo se esgote e o Botafogo só comece em 2021. E mais um ano, ainda mais 2020, passando por esse sufoco, salário atrasado, sem ter dinheiro nenhum, eu não sei se a gente aguenta, cara. Então, galera, por hoje é isso. Se inscreva no canal, ative as notificações, mande sua sugestão também, vou pedir aqui uma coisa diferente. Sugira um tema, né, pra gente colocar aqui nos vídeos das próximas semanas, até porque agora tem pouco vídeo de análise de jogo, o Botafogo só tá jogando fim de semana aí. No mais é isso, um forte abraço, vamos ficando por aqui e não se esqueça de conferir, tá aqui abaixo, vídeo abaixo, podcast do Brownie, onde eu faço um giro da rodada aí falando de futebol geral. Não se esqueça de dar o seu view e o seu like lá também. Valeu!